fim do verão e o início do outono aumenta a preocupação em contrair gripe. Por isso, alguns cuidados devem ser levados em conta. Para saber mais detalhes, nós viemos até a Central de Vacinas da Unimed conversar com a enfermeira Gabriela Apilt. Tudo bem, Gabriela? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo jóia, obrigada pelo convite. Gabriela, como a gripe é transmitida? Bom, a gripe geralmente ela é transmitida através do contato direto com secreções respiratórias e as secreções geralmente elas são transmitidas através de espirro, de tosse, né, de gotículas eliminadas pela fala ou até mesmo por esses meios de transmissão mais comuns pelo ar, né? Então, também tem a transmissão indireta. O que seria a transmissão indireta? Eu posso ter uma superfície lisa, né? Uma mesa, por exemplo, eu tenho um acesso de tosse, um espirro e as gotículas elas vão parar nessa superfície. E em contato com a mão, eu posso levar essa mão a mucosas, principalmente boca, nariz e olhos, e eu posso ter a contaminação. Então, são formas diferentes de contaminação, a direta e a indireta, mas ambas são bem comuns de acontecer. A gripe, ela é causada pelo vírus influenza, né? Em geral, a gente conhece bem a diferenciação entre gripe e resfriado não pelo agente causador, porque quando a gente pega um vírus desses, a gente não conhece muito bem, não consegue diferenciar muito bem, porque eles são muito similares nos sintomas, né? O resfriado, ele já é um pouco mais leve e ele é causado por uma família do rinovírus. Então, adenovírus, também tem o enterovírus, são vírus mais comuns e que eles dão sinais e sintomas mais brandos, né? A gente sempre diz assim, se você não sabe direito se é gripe ou resfriado, se cair de cama e não conseguir trabalhar no dia seguinte, pode ter certeza que é gripe, né? A gripe ela tem uma durabilidade maior, então a pessoa pode ter uma transmissão de 7 até 15 dias, né? 7 dias em geral é o período de transmissão para um adulto e 15 dias seria mais ou menos o período de transmissão para uma criança. Então, dentro desse período, a pessoa pode ficar com sinais e sintomas clássicos, né? O resfriado já não. Em torno de 3 a 5 dias ele melhora. Para esclarecer, quais são os sintomas, então, da gripe que se manifesta em adultos e em crianças? Tem diferença? Olha, em geral, os sintomas clássicos, eles são muito parecidos, né? É febre acima de 38 graus, tosse. Nos adultos, o que a gente observa sempre com maior intensidade do que nas crianças é dor no corpo em geral. Então, dores de cabeça, dores de garganta, dores no corpo, que a gente chama de mialgia. Então, parece que a pessoa teve um dia muito cansativo porque ela fica realmente muito dolorida. Nesses casos, a criança não demonstra tanto esses sinais e sintomas, mas as crianças elas demonstram mais pelo lado de tosse, de coriza, diarreia, que também é comum nos adultos. Como identificar quando alguns sintomas normais da gripe, como a falta de ar, por exemplo, pode indicar algo mais grave que requer uma avaliação médica? Bom, falta de ar, né, que a gente chama de dispneia na área médica, ou a dificuldade em respirar, nos adultos ela é um sinal que a gente chama de preocupante, né, porque em geral não poderia dar. Então, quando a pessoa adulta ela tem sinal de dispneia, de dificuldade ou de falta de ar, né, ela tem que procurar um médico. Esse já é um sinal a se procurar, uma ajuda especializada. E no caso de crianças, o que a gente repara mais, que é mais alarmante, é quando a criança apresenta cianose, que é extremidades azuladas ou arroxeadas, principalmente assim quando a gente percebe isso quando está um dia um pouco mais frio. Mas uma criança que apresenta lábios arroxeados, pontinha dos dedos arroxeadas, elas podem estar indicando o sinal de que o organismo não está recebendo oxigênio de forma adequada, o pulmão não está conseguindo trabalhar de forma adequada. Então é um sinal também a se ficar atento. E outro sinal bem importante em crianças de qualquer idade é a questão da convulsão. A convulsão ela pode ser causada pela temperatura elevada, pela hipertermia, mas ela também pode ser um sinal de que alguma coisa não está legal no organismo. E quando a gripe não é bem tratada, Gabriela, que outra doença pode se desenvolver? Bom, probabilidade para se adquirir uma gripe todos nós temos, independente da faixa etária.
O que acontece é que em algumas faixas etárias a gente tem uma maior probabilidade de haver complicação. A complicação mais comum de uma gripe é um vírus da gripe entrar no organismo, se instalar no pulmão, né? E a gente chama daí vias aéreas baixas e dá uma complicação que pode levar a uma pneumonia. Então a pneumonia ela pode ser um agravamento causado por um vírus ou por uma bactéria oportunista, que se aproveita da oportunidade do organismo estar com uma baixa imunidade para entrar nesse meio de campo e fazer mais uma infecção. Uma gripe pode evoluir para uma bronquite, por exemplo? Pode, uma pessoa que tem predisposição pode, principalmente pessoas que já têm predisposição à doença pulmonar, né, ela pode evoluir. Quem tem maior predisposição para contrair a gripe? Bom, principalmente faixas etárias menores de 2 anos de idade, né, que tem ainda uma imunidade fraca, adultos acima de 60 anos de idade, gestantes. Também a gente tem principalmente assim, a pessoas que têm comprometimento do organismo em qualquer parte do organismo, uma doença crônica. Então, cardiopatas, pessoas que têm pressão alta, diabéticos, pessoas que têm problemas de imunidade baixa, são sempre mais suscetíveis a contrair a doença e complicar. O cuidado básico, eu diria, é a lavagem de mãos, né? É o que mais tem dado resultado, tanto nos lares quanto nos hospitais. A gente tem vários estudos que comprovam que, apesar de a gente ter a eficácia do álcool, nada se compara à lavagem bem feita das mãos. Outras coisas que a gente pode fazer em casa, que é bem fácil de fazer, né, é manter o ambiente sempre arejado, porque o vírus, e não é que ele circule só no inverno, ele circula em qualquer época do ano. A gente tem uma maior propagação dele no inverno porque os ambientes ficam fechados. As pessoas ficam aglomeradas dentro de casa com baixo nível de circulação de ar. Então o vírus consegue ter uma alta contaminação. Se alimentar adequadamente, procurar comer vegetais, frutas, tomar bastante líquido, principalmente quando a gente está nessa fase de doença. Por quê? Porque o líquido ele ajuda a fluidificar a secreção que a gente tem no pulmão. Então vai evitar que aquela secreção ela fique presa no pulmão e acabe deixando uma porta de entrada para uma bactéria causar uma pneumonia. Então é uma coisa também bem fácil da gente fazer no dia a dia, né, e que vai estar ajudando o nosso organismo a evitar combater doenças. Agora, para quem é gestante ou tem um recém-nascido em casa, tem alguns cuidados especiais para este público? Tem. Por exemplo, se eu tiver um filho pequeno, né, recém ganhei o bebê e eu estou gripada, a minha preocupação maior é em não transmitir para o bebê. Claro que é inevitável o contato, porque precisa amamentar, precisa trocar. Então, é bem importante que a gente tenha a questão da lavagem de mãos envolvida. Para todos os processos que eu envolver o bebê, desde a preparação da mamadeira, da alimentação do bebê, da mama, sempre tem que ter a lavagem de mãos. E se eu estiver gripada, usar a máscara descartável, né, enquanto eu estiver amamentando, para evitar espirrar próximo ao bebê. Né, sempre ter lenços descartáveis e evitar lenço de pano, porque esses tipos de lenço, o que eles vão fazer? Eles vão segurar o vírus ali em contato contigo. Então, o lenço descartável, usou, espirrou, assoou o nariz, joga fora e lava as mãos. Né, essa seria a regra ideal, né, dentro das possibilidades. E qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento ainda é prevenção para gripe. Como não existe uma medicação eficaz que combata o vírus, porque o grande problema do vírus é que o vírus é mutante. Então, o que vai acontecer? A cada ano, as cepas elas mudam, elas se atualizam, né? Elas vão se tornar resistentes e então a cada ano a gente tem vacinas novas. Então, fora esses cuidados simples que a gente pode ter no dia a dia, a prevenção através da vacina ainda continua sendo a melhor forma, né, da gente evitar a doença. A gente não pode dizer que vai evitar em 100%, porque numa única vacina a gente sempre tem somente 3 cepas. E a gente tem milhares de cepas circulantes no mundo todo. Na verdade, a fabricação de uma vacina, ela faz o quê?
existem postos sentinelas espalhados no mundo inteiro, em cada país, em cada continente. Dentro de cada país, em cada estado, existe um posto sentinela, que são pontos estratégicos onde mais tem circulação de pessoas, geralmente em fronteiras. Eles vão fazer coleta de secreção de pessoas que convivem naquela área e eles vão ver, juntando todas as secreções do mundo inteiro, quais são as 3 principais que estão mais aparecendo naquele ano. E eles fazem a vacina contra as 3 principais. Então, se eu pegar uma 4ª cepa, eu posso ficar gripado, né? Mas a chance, a probabilidade é bem menor do que se eu não tivesse feito vacina nenhuma. Brasil, em geral, e sul do Brasil, que a gente passa por um inverno mais rigoroso, hemisfério sul sempre é de março a junho, porque daí a gente começa a vacinar antes de fazer o grande frio do ano, né? Se bem que pra gente aqui, frio é praticamente todas as estações do ano, né? Agora, se por exemplo, eu vou viajar para os Estados Unidos, o nosso verão é o inverno deles, então eu tenho que me proteger antes, né? Se eu vou viajar para lá, provavelmente eles vão estar passando agora pelo inverno. O grande frio deles é agora nessa época. Então a pessoa já tem que se imunizar antes. Mas como a vacina ela tem uma validade de 1 ano, e o que acontece nesse 1 ano? Depende muito da faixa etária. Crianças e adultos jovens, eles têm uma eficácia muito maior. Pessoas acima de 60 anos de idade, ela tem uma eficácia que começa a decair mais rapidamente, então eficácia de 60% a 80%. Quando chega no 6º, 8º mês, depois de aplicada, ela começa a ter um declínio na imunidade do organismo. Então, quando ela tiver esse declínio, ao chegar perto dos 12 meses, ela já fechou o ciclo, ela tem que reaplicar de novo. E daí tem que reaplicar sempre com as cepas atuais, né? As cepas que estão vigentes naquele ano. Eu conversei com a enfermeira Gabriela Apilt aqui da Central de Vacinas da Unimed, lembrando que se você é cliente da Unimed, pode realizar não só a vacina da gripe, mas também as outras vacinas durante todo o ano. Especificamente a da gripe pode ser feita de março a junho. Obrigada pela sua audiência, nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Tchau, até lá!